Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre várias questões e, obviamente, falando aí da luta da classe trabalhadora e também do processo eleitoral que está, né, acontecendo aí nesse ano de 2024 no âmbito municipal. E vamos tentar aí conversar com os pré-candidatos aí, né, da esquerda, aí em diferentes cidades aí do Brasil. E não poderia deixar de abordar aqui o Aldino Presares, ele que é pré-candidato pelo PSTU à prefeitura na cidade de São Paulo. E vamos, né, trocar uma ideia aqui com ele sobre a sua pré-candidatura e falar um pouco sobre política municipal e nacional. Então, Altino, tudo bem? Antes da gente começar, eu sei que você já apareceu aqui várias vezes, mas para aqueles que ainda não te conhecem, por favor, fale aí um pouquinho de você. Tá bem. Altino Prazeres, também, assim, né, como a turma me conhece. Sou operador de trem, maquinista, sou um trabalhador, já trabalho no metrô já há 29 anos, no metrô de São Paulo. Como operador de trem, sempre a mesma função. Fui trabalhador de indústria química, operário e trabalhador de indústria química em Pernambuco. Sou do São Luís do Maranhão. E eu tenho uma trajetória de lutas e movimentos ligados à classe trabalhadora. Eu fui presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, também fui presidente do sindicato muito jovem, lá do Sindicato dos Trabalhadores de Indústria Química de Pernambuco. Sou formado em matemática, tenho 2 filhas, um neto, mora minha filha maior e meu neto, moramos numa casa que a gente é financiada pela Caixa Econômica, a gente divide, porque ela é funcionária da CPTM e eu sou funcionário do metrô. Então a gente faz, como boa parte da classe trabalhadora, a gente se junta para poder tentar dividir e tentar comprar uma casa. Então essa aí, a nossa luta, a nossa participação nos movimentos. Estamos aí com uma candidatura que se apresenta como uma alternativa socialista, uma alternativa revolucionária que não fique de joelhos para os grandes empresários. E Altino, né, primeiramente, né, por que lançar essa candidatura? Qual que é o propósito aí da sua pré-candidatura, né, falando a verdade? Sim. A primeira coisa é porque a gente não tem acordo com as demais candidaturas, porque se a gente tivesse, obviamente, a gente faria um apoio. Então, nós não temos acordo, por exemplo, das principais candidaturas, com a do Ricardo Nunes, que é uma de direita, de ultradireita, ligada ao Bolsonaro, que além de governar para os grandes empresários, agora, inclusive, recentemente, né, foi, inclusive, suscitado relações com o mundo do crime no setor de transporte, e isso é uma história, se não completamente esmiuçada, mas bastante conhecida aqui em São Paulo, mas também que, ao ser ligado ao Bolsonaro, faz as ameaças às poucas pautas democráticas que existem no país, que a gente chama de democracia burguesa. E já o Boulos, que é um dos principais candidatos ligado à esquerda, que na verdade é do PSOL, mas na verdade é uma aliança com o PT, que na verdade cada vez mais o PSOL, que saiu do PT como uma oposição, como uma saída pela esquerda, acaba retornando aos braços do PT, e é o mesmo projeto do governo Lula, que nós não temos acordo, que é qual? É um projeto que faz, na nossa opinião, uma ilusão de que governar junto com os grandes empresários, banqueiros, aqui em São Paulo com a Faria Lima, a gente vai conseguir resolver os graves problemas sociais. Nosso entendimento é que não. Por isso que nós nos apresentamos, além de uma oposição à direita e à ultradireita, também nos apresentamos como uma oposição de esquerda aos governos do PT, que a gente chama de conciliação de classe, onde eles acreditam que, junto com os grandes empresários, por algum acaso, a gente vai conseguir dividir o bolo. E a gente vê que cada vez o bolo fica mais concentrado na mão de poucos bilionários, de poucas grandes empresas, e a classe trabalhadora vai penando. Então, o nosso projeto é apresentar uma alternativa socialista, revolucionária, que mexa com a riqueza, que fale em expropriação, que fale em reestatização, por exemplo, do sistema de transporte, que taxe as grandes fortunas, e não um projeto que vai conciliar os interesses dos trabalhadores e patrões, que, na nossa opinião, isso não vai ocorrer. Maravilha.
Altino, já que você tocou aí no Ricardo Nunes, né? Eu queria que você fizesse aí uma avaliação prévia, né? Sobre aí a gestão, né? Do mandato aí do Ricardo Nunes em frente aí da Prefeitura de São Paulo. O Ricardo Nunes, ele segue a mesma cartilha dos demais prefeitos, que foi, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, terceirizar boa parte do serviço. Por exemplo, na educação está muito terceirizado o serviço, inclusive da educação infantil, no sistema de saúde também, e assim a gente vê cada vez o Estado mais fraco a serviço de aumentar a riqueza de vários empresários que estão por trás dos serviços do Estado. Fora as relações que tem relação com a corrupção ou mesmo com o mundo do crime, que foi agora vinculado, pelo menos na grande imprensa, foi relacionado à Prefeitura de São Paulo, com, por exemplo, a empresa de ônibus da Zona Sul, a Wolfman, né, que chama, e posso estar errando aqui o nome já, fugiu o nome, e também lá da Zona, onde ele fez, por exemplo, o contrato daqueles um barco ônibus, aí tem um nomezinho que se dá, que na verdade sem licitação, e depois houve um vínculo com esse pessoal do mundo crime. Então, na verdade, a Prefeitura do Rio Grande do Norte, na minha opinião, foi um desastre, não só porque foi entregando parte do patrimônio público para esses empresários que vão comendo a Prefeitura de São Paulo, mas também pelas relações por trás disso, com muitas denúncias de corrupção que, infelizmente, a Prefeitura está cheia. Certo. Uma coisa que a gente podia, né, tratar aqui, né, porque o que eu vejo, né, de matéria de contratos sem licitação, né, por parte da Prefeitura de São Paulo, é um negócio bastante complicado, né? Gostaria que você falasse um pouco, né, desses contratos e, inclusive, o que que você propõe como alternativa, né? Porque, no fundo, mostra uma relação entre Estado e capitalistas, né? É engraçado, porque tem todo um setor liberal, ultraliberal, que fala que o Estado não pode, tem que ser cada vez menos Estado, mais setor privado, mais o mercado, como eles dizem, mas eles se aproveitam do Estado para poder se locupletar em diversas formas. Por exemplo, no sistema de ônibus, no fundo, na minha opinião, há uma transferência de dinheiro público para estes grandes empresários por trás do transporte. Infelizmente, o sistema de transporte que era estatal, que era a antiga CMTC, que não dominava completamente o sistema de transporte em São Paulo naquele período, mas a CMTC atendia a população, principalmente a população mais pobre, onde as empresas de ônibus não queriam ir. Aí depois eles viram uma forma de ganhar dinheiro. Qual era a forma? Eles vão para esses bairros, mas pedem um financiamento da prefeitura a mais. O que acontece na prática é que a prefeitura acaba subsidiando essas empresas que estão por trás do transporte de ônibus. E parte desses grupos, como o Grupo Ruas, que domina aqui a cidade de São Paulo, eles entraram agora também em consórcio com a CCR, que domina o transporte agora além das rodovias e tal, agora domina a linha 4, linha 5 do metrô privado, do metrô, mas também a linha 8 e 9 da ferrovia. E o Grupo Ruas começa a se associar. Não é à toa que do grupo CCR, por exemplo, surgiu exatamente pelas diversas formas, não só em São Paulo, mas no país, de forma de ganhar dinheiro. E o Grupo Ruas também vai cada vez mais enriquecendo. O que nós estamos propondo é inverter, mudar completamente essa ordem das coisas. Então, cada vez que você faz contratos sem licitação, isso demonstra que nem o básico você quer cumprir exatamente para poder fazer com que o jogo seja de cartas marcadas. Ou seja, você vai dar o contrato para um empresário amigo. Vou dar um exemplo. Esse sistema de ônibus que foi na Zona Sul, que vai passar pela represa, não tem como você ganhar uma licitação desse tamanho sem fazer conversas antes, sem fazer reuniões antes, sem fazer todo um acerto antes. Então, essa história de que houve uma licitação e não houve nenhum interesse, isso não é verdade. Qualquer coisa que aconteça onde tem um monte, onde a monta de dinheiro envolvida é muito grande,
com certeza, houve grandes reuniões, grandes debates, grandes interesses, e depois foi negociado. Então, essa história de que eu não sabia muito bem quem era, isso não é assim que funciona. Então, na verdade, foi feito para alguém ganhar dinheiro, e, obviamente, ninguém dá dinheiro de graça. Você sempre, possivelmente, vai ter troco. O problema é se consegue comprovar isso ou não. Pelo menos isso foi o que a própria imprensa colocou como possibilidade que o Ministério Público dá atrás. Certo. Agora vamos sair um pouco aí da questão do Nunes e entrar num outro pré-candidato, né, que é o Guilherme Boulos. Né, você falou aí, né, o motivo de não estar junto aí na candidatura do Boulos, e eu queria que você falasse um pouco mais quais são as limitações aí para você dessa candidatura, do pré-candidatura do Boulos. Na verdade, para lembrar, tanto o Nunes como o Boulos, como a minha, na verdade, são pré-candidaturas, né? Às vezes a gente, na forma de falar, acaba falando, mas legalmente falando, são pré-candidaturas que estão consolidadas, mas são pré-candidaturas ainda até chegar a forma 3 de julho. Mas do Boulos é o projeto do PT. Na verdade, o Boulos foi candidato a prefeito num acerto com Lula já na eleição presidencial, onde o Boulos seria o candidato preferencial do PT. Obviamente houve alguma resistência dentro do PT, mas foi um acerto, onde, na verdade, o PSOL cada vez mais se aproxima do que era o PT no passado. Lembrando que o PSOL foi uma ruptura de uma parte dos parlamentares do PT que eram contra aquela reforma da Previdência que atingiu particularmente os servidores, e um setor de deputados parlamentares naquela época romperam com o PT. Hoje, na verdade, são um combinado, vamos dizer assim, e aqui em São Paulo isso é bastante explícito. O Boulos é o candidato do PT, o Boulos é do PSOL, e o Boulos é candidato de outras organizações que têm o mesmo projeto a nível nacional, que é qual? O que eles chamam de frente ampla, mas que, na verdade, significa uma frente de grandes empresários. Aqui em São Paulo, a expressão nacional foi o Alckmin, né, ao se juntar com o Lula, que era o inimigo político do PT no passado, era o governador naquela época, em 2013. O prefeito era o Haddad, eram inimigos políticos, e que depois, hoje, são aliados, agora são chamados de companheiros, e o Alckmin agora virou companheiro do PT e do Boulos e do PSOL. Apesar que o Alckmin, nesta candidatura, nestas eleições, está com outra candidatura que não é exatamente a do Boulos. Porém, o que eu quero dizer é que essa expressão de aliança com vários setores, o Boulos está tentando ao máximo fazer, e, do nosso entendimento, não tem como governar para dois senhores. Não tem como governar para os grandes empresários e achar que vai governar para a maioria da população, que são os trabalhadores, os desempregados, os de baixo da sociedade. O nosso entendimento é que precisa escolher uma alternativa, e nós estamos escolhendo, nós estamos querendo lançar candidaturas, no caso da nossa candidatura aqui pelo PSTU, de uma candidatura que defenda de fato os trabalhadores e que enfrente a riqueza dos grandes empresários e das grandes empresas, o que o PSOL e o Boulos já afirmou que não vai fazer. Altino, tem muita gente que apoia a candidatura do Boulos com a esperança de que, né, que seria uma candidatura igual, uma pré-candidatura, né, um mandato igual foi a Luísa Erundina, na época que ela foi prefeita de São Paulo. Você acha que é possível isso? O projeto a Erundina, se você lembrar daquela vez que ela foi prefeita, às vezes, principalmente o pessoal, a juventude, muitas vezes não conhece tanto essa história. Mas a Erundina foi, primeiro, ela foi candidata no PT para a prefeitura, uma candidata que era uma candidata chamada underground, né? Uma candidata por fora do esquema. Naquela época, ela era uma candidata apoiada por setores de esquerda dentro do PT. E ela não estava prevista ela ganhar aquela eleição. Ela ganhou depois de uma grande mobilização, inclusive teve mortos em Volta Redonda, na CSN. Isso criou uma comoção nacional. Naquele processo, uma pessoa ligada a também essa história da luta pelo território, que era a Erundina, acabou ganhando a eleição. Então, na verdade, ela ganhou pela esquerda. Depois, se você lembrar a história, a Erundina acaba saindo do PT pela direita, vai para o PSB, e agora volta a ter relações com o PT, PSOL e companhia.
Estou só querendo lembrar a história. O Boulos, na minha opinião, pode repetir esse mesmo projeto de aliança com setores patronais, mas do ponto de vista de início, não tem a mesma conjuntura, não tem a mesma história que foi a Erundina quando se elegeu, que a Erundina surgiu de um processo de uma comoção nacional de um setor à esquerda, inclusive, que não era o setor ligado à maioria do PT, que era, na época, a articulação do Lula. Hoje, o Boulos já nasce aliado ao governo federal, um candidato do Lula, então é mais um candidato do establishment. Ou seja, é um candidato ligado já à Certo. estrutura do próprio Estado. Opa, tem uma travada aqui, tá meio travando aqui. Altino, você tá me escutando? Tô te escutando. Alô, Altino? Sim. Alô, tá me ouvindo? Tô escutando. Deixa eu tirar o fone aqui, peraí. Tá. E Altino, né? Eu acho que a gente precisa aqui fazer um debate, né? Já que a gente está no período eleitoral, né? E a gente está falando aí de pessoal, de qual partido que nós precisamos? Precisamos de um partido igual o PSOL, um partido eleitoral, que visa aí uma atuação eleitoral, né? Ou um partido para atuar na luta de classes? Só um momento aqui, porque eu agora que não estou te ouvindo, mas eu acho que eu vou botar o fone de ouvido de volta aqui, só um instante. Então, maravilha. Esperando aí o Altino colocar o fone de ouvido. Só um momento, peraí. Opa, você pode voltar a falar? Posso. Alô? Altino, né? Eu acho que esse momento das eleições, acho que a gente precisa fazer esse debate, né? De qual partido que nós precisamos? Um partido igual o PSOL ou um partido aí que atue na luta de classes? Guilherme, desculpa, eu estava tentando aqui botar o fone, eu só vi o final da sua pergunta. Pode repetir de novo? Tá. A pergunta que eu faço é de qual partido que nós precisamos? Um partido igual o PSOL ou um partido aí que atue na luta de classes, um partido que seja realmente da classe trabalhadora? Primeiro, o que eu quero falar é que o PSOL cada vez mais se parece com o PT. E esse projeto de partido que não tem a ver com o PT do início, veja, eu fui do PT lá nos anos 80. O PT daquele período, por exemplo, um dos slogans que tinha o PT peão que é peão não vota em patrão. Esse slogan do PT já não existe mais. Na verdade, se tem um slogan do PT, peão que é peão se junta com o patrão. Esse é o slogan do PT real. E o PSOL está dentro desse projeto. Então, nós achamos que precisa, sim, de um partido ligado à classe trabalhadora, que tenha entendimento que não basta ser trabalhador, mas que enfrente a riqueza dos grandes empresários, que entenda que existe uma coisa que o Marx falava, que os antigos socialistas falavam, que há uma luta de classe, é uma guerra de classes. E nós temos que optar nessa guerra de classes, qual classe você quer defender. Não tem como você fazer uma defesa da classe trabalhadora e, junto com isso, achar que a Faria Lima, os grandes banqueiros, as grandes multinacionais, as montadoras são nossos aliados, os grandes latifundiários são nossos aliados. Os nossos aliados são os trabalhadores, os pequenos camponeses, os pequenos comerciantes e a maioria de desempregados. São esses os nossos aliados. Então, nós queremos fazer um partido que represente esses interesses e que enfrente os interesses do grande capital. E, no nosso caso, um projeto socialista que mude a sociedade. Sabemos que não está na ordem do dia fazer essa mudança, mas que tenha como perspectiva esse projeto de mudança social e, desde já, fazer essa defesa. Certo. Aí o pessoal pode te perguntar, né? Mas, Altino, esse projeto é possível conseguir chegar nele nas eleições?
Primeiro, nós temos que entender qual é o papel das eleições. Eu estou junto com o Lênin e outros tantos revolucionários do passado que diziam que as eleições na verdade, é uma eleição, primeiro, uma eleição de cartas marcadas, não tão democrática quanto a turma fala. Por exemplo, os pequenos partidos como o PSTU e outros não podem se expressar, na verdade, sempre aparecem as principais candidaturas e vão acumulando. E a burguesia de conjunto só aceita esse jogo desde que o conjunto da obra não mude. O que eu quero falar? Se o interesse dos grandes empresários se sentirem ameaçados, eles partem para golpe militar, eles partem para várias outras alternativas. Mas o que eles não fazem é arriscar o seu próprio poder. O que eu estou querendo dizer? A burguesia governa com os setores de direita, com os setores de ultradireita, mas também com os setores de esquerda, desde que os banqueiros continuem ganhando, desde que os latifundiários, as multinacionais, as montadoras continuem ganhando muito dinheiro. O Lula, no passado, quando teve nos seus primeiros mandatos, quando ele foi primeira vez, segunda vez presidente, ele falava que nunca os banqueiros e os latifundiários ganharam tanto dinheiro quanto no governo dele. Naquela época era verdade. O que eu quero falar com isso? Nas prefeituras, você pode sim ter uma prefeitura que defenda os interesses dos trabalhadores. Hoje, como a gente não tem muito espaço e também a população acaba se iludindo ou com outra direita, porque acha que pode ser uma alternativa, ou com a conciliação de classe, o espaço para a gente não é tão grande assim. Mas existe um sentimento da população de que as alternativas, tanto de direita, de ultradireita, ou mesmo a alternativa de conciliação de classe, não resolve os graves problemas. Inclusive, muitas vezes até uma apatia, as pessoas ficam um pouco céticas, as pessoas não acreditam muito mais coisas. Por isso nós queremos apresentar, tem sim saída, e nós podemos, inclusive, ter uma saída pela prefeitura, desde que a gente enfrente, por exemplo, vou dar o exemplo do transporte de ônibus, a gente enfrente, tem a coragem de enfrentar os grandes empresários, os tubarões do transporte, mas também os tubarões que estão dentro das escolas, dentro, por exemplo, da escola infantil, dentro da saúde e outros tantos temas que versam a Prefeitura de São Paulo. Altino, continuando aqui a nossa conversa, né? E uma questão um pouco mais polêmica, né? Que acho que eu tenho que tratar aqui. Nas eleições passadas, o PSTU, né, junto com outras organizações, adotaram uma medida correta que foi, né, o polo socialista e revolucionário. E, contudo, né, esse polo terminou aí no fim das eleições. Eu, basicamente, estava muito animado com o polo e achei que foi um erro, né, ter acabado com esse polo, né? Acho que já cheguei a conversar com você sobre isso, com outros companheiros do PSTU também, né? A pergunta que eu faço é: por que não reativar esse polo e fazer um polo para além das eleições? Sim, primeiro porque as organizações que estavam naquele polo socialista e revolucionário, apesar de que tínhamos vários acordos, como, por exemplo, uma política de independência de classe, em vários outros temas nós tínhamos projetos diferentes. Então, veja, o PSTU quer se apresentar às eleições para divulgar o seu programa, o seu projeto. Isso não impede, por exemplo, que, companheiros do MRT, companheiros que romperam com o PSOL recentemente, como o pessoal da CST, como o Grupo SOB e em grupos independentes, grupos autonomistas, que caso pensem que a gente pode ser uma expressão dessa alternativa de independência de classe, possam, por exemplo, nos apoiar e a gente fazer junto esta campanha. Agora, como projeto de sociedade, o PSTU tem um outro projeto distinto, por vários elementos, posso citar alguns, por exemplo, em relação ao tema da Palestina, que pode parecer um tanto quanto distante, mas, por exemplo, polariza a sociedade a nível mundial, as opiniões que cada organização tem sobre esse tema, e tem opiniões diferentes sobre como governar e como faz esse processo. Por isso que nós somos organizações políticas diferentes, porque se nós tivéssemos acordos maiores, conjuntos, a gente poderia sim, inclusive, pensar em ser um partido único. Mas como nós temos visões diferentes, tradicionalmente os partidos se apresentam com seus projetos e podem fazer acordos pontuais nas eleições, por exemplo, votar no segundo turno em um determinado candidato, apoiar um determinado candidato se você achar que está razoável de acordo com o seu projeto no primeiro turno, e assim a gente segue. Então, a experiência que nós tivemos do Polo Socialista Revolucionário nas últimas eleições
como você está falando, que se expressasse não só para as eleições, mas para fora das eleições, como se fosse uma organização um pouco mais ampla, né? Como se fosse uma conjunção de partidos, esse é um projeto que acaba o PSTU tendo uma visão diferente. Nós não achamos que uma ideia de fazer uma organização, mesmo que com o nome de frente, de polo socialista revolucionário mais ampla, seja a melhor alternativa para a classe trabalhadora. Nós achamos que temos que organizar um partido centralizado democraticamente, com várias polêmicas internas, mas que depois saia com uma política só para frente e que a gente possa, com isso, tentar organizar e preparar e empalmar um possível processo revolucionário na frente, na sequência. Está desligado aqui. Mas, Altino, ainda continuando sobre esse assunto, né? A questão da frente e a questão do partido, né? Ao meu entender, né? Eu vejo que parece que o PSTU trata essas duas questões como se fossem coisas contrapostas, né? Existe a frente e existe o partido, e não como coisas coisas que se ligam, né? É possível construir um partido ao mesmo tempo, né, estando, por exemplo, em frentes, né, em polos onde aglutinam os revolucionários. Não sei. Tá. Não, sim, eu entendi. Primeiro, uma coisa que nós temos que ter acordo. Isso a gente tem acordo bastante grande com várias organizações. Nós temos acordo em fazer unidade de ação para lutar com diversas organizações, inclusive organizações que a gente muitas vezes não tem mais desacordo ainda. Por exemplo, na luta em defesa do povo palestino contra o ataque genocida do Estado de Israel, nós nos juntamos com várias organizações que, inclusive, não têm nenhum ideal socialista. Inclusive, tem visões diferentes sobre a própria Palestina. Isso é um ponto. Então, unidade de ação para lutar, ok. Unidade de ação para lutar, por exemplo, contra o governo Bolsonaro quando ele era presidente, ou contra a possibilidade de um golpe no Brasil, nós nos juntamos com vários setores, inclusive que nós não temos acordo como um projeto estratégico. Isso a gente tem acordo. Agora, nas eleições, o que as organizações fazem? Nas eleições, você quer apresentar o seu projeto de país, seu projeto de sociedade para o conjunto dos trabalhadores. Nesse sentido, se nós temos visões distintas, não faria muito sentido se basear numa frente de eleitoral apenas. Você pode até, taticamente, por vários aspectos democráticos, por exemplo, alguns companheiros de outras organizações pediram legenda para o PSTU democrático, e nós vamos ceder, em base a um protocolo, obviamente, de respeito mútuo e tal, mas a gente vai dar o espaço que muitas vezes essas organizações, pela atual estrutura do Estado, não permite que eles tenham. Isso sim, isso temos acordo. Agora, como projeto de país, a gente quer apresentar a nossa visão de projeto e queremos disputar este projeto. Mas aí pegando, né, as correntes que você citou, né, antes, né, que compuseram o Polo Socialista. EBRT, CST, SOB, né, tem um grupo do Plininho também. Qual que é a diferença entre esses partidos de projeto, né? Porque vocês são socialistas, o MRT é socialista, a CST se reivindica socialista, o Plínio, né, se reivindica socialista, né? Vocês se reivindicam todos em apoio à causa da Palestina. Não tem nenhum, por exemplo, na questão da Ucrânia tem divergências, mas não tem nenhum setor pró-Rússia aí, né? Qual que é a diferença, afinal? Esse é um tema interessante porque são temas que muitas vezes no imaginário popular parece meio confuso. Vou dar outro exemplo. A UP, que se reivindica socialista, comunista, e nós não temos acordo com o projeto deles. Ou mesmo só pelo nome, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, certo? Que está junto com o Lula, já esteve junto com outros projetos patronais, há tempos atrás com os projetos do MDB. Apesar dos nomes e do suposto ideário comum, tem tantas outras diferenças. Uma delas, por exemplo, um formato de partido. O Lenin brigou muito na Revolução Russa para ter um partido centralizado. Um partido centralizado não quer dizer, em nenhum momento, e não era assim o partido do Lenin, o partido bolchevique,
que não houvesse diferenças políticas internas, inclusive importantes. Mas quer dizer que o partido depois se debatia bastante profundamente em um regime muito democrático. Mesmo em épocas de guerra, se faziam congressos bastante regulares, na Guerra Civil, por exemplo, da Rússia, mas atuava um partido único para fora para poder exatamente disputar com os diversos setores. Já tem parte desses setores, por exemplo, que rompem com o PSOL, eles continuam com um projeto que a gente chama de partido amplo. Não amplo no sentido da frente ampla burguesa, como o PT e o PSOL estão defendendo, mas um partido de correntes permanentes e com visões diferentes. Isso pode parecer um detalhe menor, mas, na nossa opinião, isso causa problemas para o futuro, se você tem, de fato, uma perspectiva revolucionária. Não tem como ter um partido que se organize na sua essência para ser uma disputa parlamentar nos diversos países. Nós temos que ter como essência disputar as eleições, mas com uma perspectiva da revolução. No nosso entendimento, precisa de um partido único revolucionário que organize diversos setores, que possam ter diferenças entre si, mas que possam depois atuar em conjunto. Essa é uma diferença bastante grande com parte dessas organizações. O MRT, por exemplo, nós temos diferença em relação ao tema da Argentina, diversos outros temas que para nós impede, e eles também dizem a mesma coisa, que impede, por exemplo, a gente ser uma organização única. Então, o máximo que a gente pode fazer são unidades de ação, acordos eleitorais, mas não exatamente uma organização única para a classe trabalhadora. A gente precisa avançar nisso, porque, obviamente, essa pulverização de organizações que se reivindicam socialistas cria uma confusão em boa parte da classe trabalhadora. Por isso que parte do nosso projeto é tentar explicar o porquê que nós achamos que o PSTU, e que a gente possa, inclusive, crescer e avançar com mais setores, a gente queira apresentar um projeto que, de fato, na possibilidade de uma revolução no Brasil, essa revolução acabe seja vitoriosa e que a gente possa fazer e mudar, de fato, a sociedade. E Altino, né, você tocou num assunto interessante, né, essa pulverização das organizações, principalmente aí no campo revolucionário, né? O que eu vejo, né, é um bloco coeso, né, da conciliação de classe, é um bloco coeso da extrema-direita e essa pulverização dos revolucionários, né? Como fazer para reverter isso, então? Qual que é o melhor caminho? Se a gente botar uma lupa, na verdade, esse bloco coeso, tanto da direita como da ultradireita, não é tão coeso assim. E mesmo dos reformistas, vamos dizer assim, daqueles que querem fazer a conciliação de classe, também não é tão coeso assim. Tem vários interesses envolvidos. Inclusive, não só não é tão coeso assim, que são várias organizações diferentes que muitas vezes entram em choque entre si. O que eles têm é que eles são bastante pragmáticos, vamos dizer assim. O setor de ultradireita, se achar que é vantajoso apoiar o Bolsonaro, porque eleitoralmente eles vão ter frutos, eles fazem. Mas muitas vezes, por exemplo, o Tarcísio, que é ligado ao Bolsonaro, muitas vezes ele tenta tentar fazer um voo solo, muitas vezes entra em contradição com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tenta pressionar o Tarcísio, por exemplo, para que fique dentro do campo dele. E assim apareceu também um certo rompimento com o Moro, e depois acaba voltando para os braços do Bolsonaro. Então tem várias fissuras, tanto da direita, da ultradireita, como fissuras também no campo da chamada Frente Popular. Agora, claro, com a polarização eleitoral, vão se formando dois blocos, como se existisse apenas dois blocos, como se não existissem outras alternativas. Dentro dos que se reivindicam o campo revolucionário e socialista, a história mostra que nós temos, e também aconteceu isso na Europa, aconteceu isso na Rússia, aconteceu em vários países, há uma disputa acirrada entre os revolucionários socialistas sobre suas diversas concepções, que depois, em algum momento, uma ou outra concepção acaba sendo majoritária e que pode empalmar ou não um processo revolucionário. Nós estamos dizendo que essa visão de que nós temos que esquecer ou deixar de lado grandes diferenças em nome de uma organização única, infelizmente isso não deu grandes frutos. O que nós precisamos é entender, estudar e avançar nos debates sobre as suas diferenças, para depois também buscar uma unidade, assim, uma unidade mais profunda, para que possa crescer, desenvolver e fazer uma defesa, de fato, de uma revolução socialista, e não ser
grupos que se reivindicam muitas vezes revolucionários socialistas, mas que acabam, vamos dizer assim, sendo seduzidos pela democracia burguesa, em nome de eleger um ou outro parlamentar, como se isso fosse a grande solução para a sociedade. Perfeito. Então, vamos aí avançar um pouco no debate, né? E, Altino, uma questão, né, que a gente precisa tratar aqui são das outras candidaturas, né? Para além da candidatura do Ricardo Nunes e do Guilherme Boulos, né? Falar aqui, né, de uma terceira candidatura, e eu queria saber como que você vê essa questão da Tabata Amaral, né? Como que você vê a questão da pré-candidatura, né? Eu sempre esqueço aí, mas da pré-candidatura. A Tabata, a Tabata Amaral aparece também como uma das alternativas. Está sendo apoiado pelo Alckmin, certo? Inclusive, o Datena chega a namorar para ver se, com o PSDB, se vai entrar para apoiar a Tabata ou não vai, se vai lançar candidatura própria ou não. Mas a Tabata Amaral é mais uma dessas alternativas que se apresentam desde esse campo, que estão dentro do campo do governo Lula, mas não exatamente completamente aliado ao governo Lula. Por isso que eu estou falando, quando eu falei antes que das diversas fissuras, dos diversos setores, essas fissuras existem. A Tabata Amaral é a expressão disso. O Ciro Gomes é a expressão disso, que o PDT, que hoje é o governo Lula, mas que vira e mexe, expressa uma opinião diferente, porque tem projetos que podem, do ponto de vista da burguesia, é o mesmo projeto, governar junto com a burguesia, mas que são parte de um espectro grande de diversas opiniões. Então, a Tabata Amaral representa mais um setor em São Paulo que serve ao interesse dos grandes empresários, na nossa opinião, e não é a alternativa para a classe trabalhadora de conjunto. E o Pablo Marçal, né, que recentemente cresceu aí nas pesquisas de pré-candidatura, né? Como que o PSTU, você enxerga aí o Pablo Marçal? Porque é uma figura cômica, né, de um lado, mas, assim, às vezes eu cheguei a pensar que se a extrema-direita pode futuramente descartar, né, essa é uma opinião minha, o Bolsonaro e adotar ele como referência, né? Como que você vê essa figura, né, do Pablo Marçal? No cenário político brasileiro, vira e mexe, aparecem personagens, no mínimo, exóticos, vamos dizer assim. O próprio Milei da Argentina é um personagem exótico. É um cara de ultradireita, mas bastante exótico como personagem, como figura, que acredita que fala com, no caso do Milei, né? Que acredita que fala com cachorro morto, através de vidente. A sua irmã, que ele disse que é a grande mentora do governo dele, segue o tarô. Então, você vê como são os governantes do nosso país. E esse Pablo Marçal, eu acho que faz parte desse espectro de gente que eu acho que faz até parte um pouco do marketing, né? Ser exótico, ser uma pessoa estranha, pelo menos para mim, do ponto de vista de lógica, né, de raciocínio, acreditar num personagem de Pablo Marçal que é tipo um coach, tipo um, sei lá, algo muito estranho, né? Assim, eu não conheço toda a história dele, mas as histórias fantásticas do Pablo Marçal, eu acho que poderia usar esse termo, fantásticas. Por um lado é deprimente, é engraçado, mas engraçado no sentido triste, né? Porque é quase um humorista querendo governar e querendo se levar a sério. Tem gente que infelizmente acredita nesse tipo de gente. Então é mais um desses personagens. Eu me lembro também na última eleição que teve para presidente, que teve aquele, qual o nome do rapaz lá, o que disse que era Padre Kelmo. lá, o padre o Padre Kelmo. Então são personagens que você parece inacreditável, parece que tiraram de desenho, parece que tiraram de programa de humor, de Porta dos Fundos, sei lá, de diversos programas de humor, parece que tirou, mas até os humoristas falam que muitas vezes é difícil competir com a política brasileira, porque a política brasileira é muito mais, sei lá, não só engraçada no sentido triste, como eu falei, mas no sentido de você não acreditar que surge personagens como esse. O Pablo Marçal, na minha opinião, aparece. Mas a gente tem que se preocupar, porque se o Milei conseguiu ser presidente do país, esse tipo de gente que não tem muito juízo, como o Pablo Marçal, tem essa possibilidade também. E eu acho que concordo com você. Pode ser que ele seja uma das expressões da ultradireita, se a turma, alguém levar ele a sério. Né? A turma levou a sério o Bolsonaro e foi presidente do país, por que não pode levar o Pablo Marçal?
Certo. E falar aí, né, da Atena, né, que é pré-candidata, agora acertei, as eleições, né? Como que você vê essa pré-candidatura aí do Datena, né? Um cara que é midiático, né? Que fez carreira aí, né? Tornando a violência policial sensacionalista, né? Como que você vê essa pré-candidatura? Primeiro tem que saber se o Datena vai ser candidato ou não, porque ele já ensaiou ser candidato aqui em São Paulo algumas vezes, né? E nem sempre foi até o fim da sua candidatura, no caso, pré-candidatura. Mas também é isso, exatamente o que você falou. Aqui no Brasil, pessoas como esse Pablo Marçal, que tipo um cara de internet, que aparece como coach, como um cara que faz passeios na mata e depois não quer saber. Você sabe dessas histórias, né? Que ele Eu fez sei de uma, maluquice, eu sei de um um, passeio. só falando aqui, eu sei de um vídeo que ele, né, aí eu teria um conhecimento nada a ver aqui, fugindo totalmente da nossa entrevista, né, que o Pablo Marçal, eu conheci o Pablo Marçal, né, com aquele vídeo que ele fala da morte do Senna, né, que ele fala que o Senna era muito agressivo numa curva, né, que os outros pilotos freavam, sendo que, na verdade, naquela época, a curva que o Senna morreu se fazia em pé embaixo, não fazia freando, né? Mas, enfim, continuando aqui, voltando para o papo. Então, então, personagens como o Datena, como o Luciano Huck e como tantos outros, vira e mexe, eles ensaiam serem candidatos porque eles têm visibilidade em canais de TV, cada um expressa um aspecto, mas que no final das contas são, vamos dizer assim, personagens aventureiros que querem entrar no mundo da política, mas que vão governar, obviamente, para os grandes interesses dos grandes empresários, não vão fugir daí. Mas são apenas pessoas que acham que por serem midiáticos, porque terem uma grande audiência, que eles podem juntar uma coisa com a outra. Mas que, infelizmente, é mais um desses projetos de barca furada que se apresenta na sociedade. Mas depois, em particular, o Datena tem que confirmar se ele vai ser ou não vai ser candidato, porque essa história dele entrar e depois não ficar já aconteceu algumas vezes. E também teve aquele outro cara que era do SBT, não, da Record, que era que ia lá atrás e fazia muita propaganda, como se foi o nome dele, que também era um eterno candidato, que agora deu uma parada de ser candidato, que era o cara que era tipo fiscal dos consumidores e tal. Então sempre surgem esses personagens. Então, Celso Russomano. Então, veja, Celso Russomano, Datena, Luciano Huck, vamos dizer assim, que é parte do mesmo pacote de gente que, por terem alguma expressão na televisão, inclusive utilizam isso, já fazem, na minha opinião, parte do jogo para isso, para depois, caso dê certo, vai que eles vingam e sejam candidatos, consigam alguma coisa a mais, mas nem sempre funciona. Então, às vezes, a conta não bate, porque tem muita gente conhecida que sabe o jogo e nem sempre deixa esses personagens entrar. Mas se entrar, também vai fazer parte do mesmo projeto. Para a gente finalizar a lista, né, de pré-candidatos, falar aí agora um pouco, né, o que você pensa da pré-candidatura do Kim Kataguiri. Esse é um direita mais raiz, que vira e mexe, eles fazem tentam, às vezes, se diferenciar um pouco do Bolsonaro, às vezes nem sempre, mas que é um projeto completamente liberal, no sentido, e são bastante agressivos, porque é o jogo de marketing que eles têm. Então são pessoas, eles tentam trazer personagens jovens, bastante agressivos na política, então entram em manifestações dos outros, querem tirar onda, e usam, inclusive, alguma resposta um pouco atravessada como parte da sua própria propaganda, e entra nesse mercado político
desta forma. Então, esse Cantaguiri, como aqueles outros que apareceram, ou aquele rapaz que tinha ido para a Ucrânia, que depois falou aquela barbaridade que poderia se aproveitar das mulheres ucranianas porque elas eram pobres e tal. Então, é a mesma parte podre da política brasileira, só que com uma cara mais jovem, tentando puxar parte do eleitorado. Então, é mais um punhado de gente nesse mercado, nada mais que isso. Altino, eu, né, vendo as pesquisas aí de São Paulo, né, eu tô vendo aí o seguinte cenário. Eu vejo uma extrema direita dividida, né, e grande parte da esquerda junto com o Boulos. Só que, se você somar, né, a porcentagem de voto das pré-candidaturas do Nunes, né, desse maluco aí, do Pablo Marçal e do Kim Kataguiri, pode ser que o Nunes leve no segundo turno. Você não percebe isso mesmo, né? Que tipo que o PSOL e o PT na sua ânsia eleitoreira pode acabar se dando mal de novo? É possível, porque São Paulo não é fácil governar São Paulo capital, mas o PT teve essa experiência algumas vezes. Teve com a Erundina, teve com a Marta. A Marta depois, lembra que a Marta estava com o Ricardo Nunes, que vários companheiros e companheiras dizem que é um governo de ultradireita, alguns chegam a afirmar é fascista. Pois bem, a Marta estava em tese, por essa voz desses companheiros com os fascistas, e hoje é a vida Boulos. Eu estou falando que é uma dança de cadeiras também muito grande. Eu estou falando que esses personagens, muitas vezes, não têm muito amor pela sua própria ideologia, certo? Às vezes eles são muito mais ficar bem com alguém que detém o poder, ou que pode deter o poder. Então, por exemplo, o Centrão é uma expressão mais escancarada desse processo. Então, o Centrão está no governo do país, praticamente desde o Sarney. Qualquer governo que esteja, eles estão lá. Pode ser governo do PT, pode ser governo do PSDB, pode ser governo do Bolsonaro, eles estão lá. Eu estou falando que vários desses setores, eles podem migrar para cá ou para lá, sem grandes preocupações políticas ou ideológicas. Alguns talvez um pouco mais coerentes ideologicamente, mas outros nem tanto. É mais um praticismo. Então, o que eu quero dizer, das principais candidaturas, na minha opinião, não está resolvido a parada. Mas, eu repito, essas duas principais candidaturas, que é do Nunes, que era um personagem que ninguém conhecia direito, certo? Na verdade, o prefeito era outro e ele acabou aparecendo. Era um personagem, na verdade, bem menor e que acabou tendo uma expressão porque isso teve interesse. Isso me lembra também, na época, o Pita. Lembra o Pita, que também era um personagem que ninguém conhecia, o Maluf levantou. Então, vamos ver o resultado aí. Agora, infelizmente, o projeto do Nunes e mesmo o projeto do Boulos vão servir aos grandes empresários. É claro que o Nunes, com a ligação com o Bolsonaro, neste momento, que nem sempre vai ser assim, mas neste momento, faz com que sempre tenha um risco do jogo antidemocrático. Agora, que os dois vão servir para governar junto com os patrões e os grandes empresários, na minha opinião, isso vai. Pode ser até de formas diferentes, mas que vão governar para os grandes empresários. Mas por isso que nós do PSTU somos uma oposição de esquerda socialista, não só a essas duas candidaturas, mas as demais candidaturas. E, Altino, né, continuando aqui a nossa entrevista, como que uma pré-candidatura sua pode ajudar a alavancar a luta de classes? Primeiro, a gente precisa ter a coragem de apresentar uma candidatura socialista que enfrente os grandes empresários e façam propostas ousadas no sentido de, por exemplo, expropriar as grandes empresas de ônibus, reestatizar as empresas, fazer parte da política contra a privatização da Sabesp, mas também do metrô e da CPTM, que não está exatamente... A da Sabesp tem até uma relação maior, né, porque a prefeitura precisa fazer um contrato com a Sabesp, mas que, obviamente, politicamente tem uma importância muito grande. É a maior cidade da América Latina. Então, essa candidatura vai servir para isso. Nós reconhecemos que hoje nós somos minoritários, mas ter a oportunidade
e a vontade de disputar a consciência dos trabalhadores para que eles entendam que a melhor saída para o país é enfrentar os bilionários, enfrentar as multinacionais, enfrentar as grandes empresas para salvar a classe trabalhadora, essa é a melhor política. Hoje, as pessoas também estão preocupadas em derrotar o Bolsonaro e votar numa frente ampla junto com a burguesia, e vice-versa. Muitas vezes o pessoal não tem acordo com o PT e acaba se iludindo com os setores de ultradireita. E nós queremos, mesmo que minoritários, apresentar uma alternativa que diga não à ultradireita, não à direita, mas também não à conciliação de classes, e que a gente precisa mudar a sociedade. Ter essa coragem hoje pode nos gerar frutos para frente, no sentido de defender a classe trabalhadora como essa alternativa. Porque senão, veja, se todos os candidatos disserem, no seu conjunto, para lá ou para cá, que não tem que enfrentar os grandes empresários, isso para nós vai ser um desastre muito grande. Nós precisamos ter uma candidatura que defenda o socialismo e defenda a revolução. Inclusive, eu faço uma onda também, ou pelo menos uma brincadeira, que quando o Bolsonaro e setores de ultradireita falam todos que não são a cara deles são comunistas, isso é uma ilusão, porque o PT, se tem uma coisa que o PT não é comunista nem socialista, na minha opinião, nem o PSOL. Então, se quiserem acusar o PSTU de comunista socialista, essa é uma acusação boa. Nós aceitamos este crime, o crime de ser socialista e comunista. Então, essa é uma acusação que podem fazer a nós, mas não é verdade que isso seja para o PT ou seja para o PSOL. E o inverso também é verdadeiro. Dizer que quem não está com o PT e com o PSOL faz o jogo da ultradireita, isso também não é verdade. Porque é sim possível ter uma alternativa da classe trabalhadora que não tem acordo com a ultradireita e com a direita, não aceite os seus jogos antidemocráticos, mas que tenha a coragem também de apresentar uma outra candidatura, mesmo que neste momento seja minoritária. Altino, agora para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, né, nosso papo, né, e eu imagino que as eleições municipais vão ser muito pautadas aí pelo debate de conjuntura nacional, né? E aí eu faço a pergunta para você, né? Nesses 1 ano e meio, basicamente, aí de governo Lula-Alckmin, qual que é a avaliação que o PSTU faz aí, bem previamente, né, da conjuntura do país, né, e do atual governo, né? Na nossa opinião, é uma tragédia, e uma tragédia em vários sentidos. Porque ao não resolver os graves problemas sociais, você acaba alimentando por essa bipolaridade, como se a única alternativa ao PT fosse só a direita e a ultradireita, como se não tivesse uma possibilidade de solução. O que eu quero falar, o PT, ao criar uma ideia de que pode dividir o bolo da riqueza das grandes empresas e que isso não ocorre, isso não se pratica, não foi praticado no governo do PT, isso gera também, ao mesmo tempo, uma desilusão, que as pessoas começam a falar, poxa, e não resolveu os nossos graves problemas, eu vou começar a procurar outra alternativa. E muitas vezes, ao não ver um espaço mais à esquerda que tenha peso, muitas vezes corre de forma ilusória na própria direita ou outros setores, como, sei lá, aqui em São Paulo, como Tabata, como outros tantos candidatos que possam aparecer. Inclusive esses candidatos mais midiáticos, como o da Atena e outros tantos que surgiram no passado e surgem de vez em quando nas eleições. Então, esse é um tema sempre delicado, mas eu acho que o governo do PT, por exemplo, nessa greve dos professores universitários, dos professores de escolas técnicas federais, das IFES, aqui em São Paulo, eu participei de uma manifestação, o governo do PT tem que escolher, porque, veja, o que eles falam? Tem um arcabouço fiscal, tem uma dívida pública que eles dizem que tem um teto para poder gastar, mas repara que nesse teto, nesse arcabouço fiscal, teto de gastos, é o teto de gastos apenas com os setores sociais. Não tem teto de gastos para dívida. Então, por exemplo, para poder enriquecer os grandes empresários que estão por trás da dívida pública, os grandes banqueiros, isso não tem limite. Agora, para defender a população, tem. Vou dar um outro exemplo. O Rio Grande do Sul. O PT poderia dar um exemplo. A dívida do Rio Grande do Sul com a União também já foi paga, mas continua uma dívida sem fim. Tem vários dados que demonstram isso. A dívida vai crescendo de forma volumosa,
são 7 vezes mais do que começou a dívida do Rio Grande do Sul, mesmo eles pagando muito mais do que a dívida inicial. Por quê? Porque quem determina os juros, quem determina toda essa regra do jogo, são os próprios credores. E assim também a dívida nacional. O Lula, de nenhuma forma, aceita mexer com a dívida pública do país. E mais, teve até uma votação, engraçado isso, né? Teve uma votação dos setores à direita por um praticismo, que era o seguinte: queremos perdoar a dívida do Rio Grande do Sul. E quase que passava a perdoar a dívida. Eles aceitaram, no máximo, suspender a dívida por um período de 3 anos, para depois voltar com juros e correção monetária. O que aconteceu? Como quase passou, quem votou contra? Por exemplo, foram vários setores que votaram contra, mas quem votou contra? O PT e o PSOL. O PCdoB votou contra. Só teve uma deputada do Rio Grande do Sul, do PSOL, que votou que perdoasse a dívida do Rio Grande do Sul. A pergunta que a gente faz é correto ou não tirar a dívida do Rio Grande do Sul como Estado, com a União, e salvar vidas, ou é melhor garantir a riqueza dos detentores da dívida que estão por trás da dívida do Rio Grande do Sul com a União, que no final das contas acaba isso servindo para pagar a dívida a esses banqueiros. Eu preferia salvar vidas. Agora, claro, a gente precisava com que o dinheiro que fosse para o Rio Grande do Sul tivesse controle da população, porque a gente já teve essa experiência na pandemia, que mesmo com a tragédia da Covid-19, os caras aumentaram a riqueza deles na pandemia mais do que antes da pandemia, que são dados que foram divulgados, inclusive pelo G1 e por tantos outros órgãos de imprensa. Eu não descarto que mesmo na tragédia do Rio Grande do Sul, vários empresários vão ganhar dinheiro. Por exemplo, os produtores de arroz, que não sofreram nada com as enchentes, eles estão sorrindo à toa, porque vão poder vender o arroz a um preço muito maior, sem posto um tostão a mais. Então, os caras vão enriquecer através da tragédia. Então, ou o governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, que é fugiu o nome agora, onde ele disse que não era mais para trazer alimentos para o Rio Grande do Sul do Leite, porque isso prejudicaria os comerciantes do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele está mais preocupado com os comerciantes do Rio Grande do Sul do que resolver o problema, inclusive, da fome, de uma situação bastante precária que está o povo gaúcho. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, mais uma conversa, eleitoral. O Altino aí é um dos primeiros pré-candidatos aí que vão participar do programa, participaram. Quero aqui agradecer a sua participação, dizer que o Mesa de Debate está aberto aí para as pré-candidaturas e na hora que for bater o martelo, candidaturas que não vão ter espaço aí na grande mídia, porque a gente entende que o processo eleitoral é antidemocrático para organizações como o PSTU e outras como o PCB, e passo a palavra aí para o Altino fazer suas considerações finais. Tá bem, primeiro eu queria agradecer, Guilherme, a mesa de debates, a gente ter essa oportunidade para poder falar, é um espaço bastante que a gente pode apresentar um pouco as nossas opiniões, e os companheiros e companheiras que queiram entender um pouco mais do nosso projeto, as nossas propostas alternativas, nós estamos nas redes sociais, tem no Instagram Altino Prazeres Júnior, e as redes sociais do PSTU, que podem nos conhecer, podem nos ajudar. A gente pede a colaboração na pré-campanha, divulgando as ideias, divulgando as opiniões. É uma luta difícil, uma luta árdua, mas uma luta necessária. Nós vamos fazer uma comemoração dos 30 anos do PSTU no dia 15 de junho agora, ou seja, daqui a 2 semanas, às 17 horas, no Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. Nós vamos fazer a comemoração dos 30 anos do PSTU, mas também o lançamento das pré-candidaturas do PSTU, não só em São Paulo, mas no ABC, São José dos Campos, vai vir gente do Rio, de Minas Gerais, então vai ser um evento importante, inclusive, se você puder e tiver essa oportunidade de participar, seria muito interessante, e todo mundo que queira conhecer pode participar desse evento com a gente, tá bem? Então, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade.
Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Tino, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas, e nós estamos aí nas redes sociais do Facebook, Instagram, TikTok e no Quai. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. E para a gente finalizar aqui, né, deixar o nosso repúdio à repressão policial que aconteceu no Paraná, né, em Curitiba, aí no ato, né, dos professores, né, que os professores aí tentaram, né, ocupar, né, a ALEP, né, a Assembleia Legislativa aí do Paraná, e que foram reprimidos aí pela polícia. Acabei de receber aí nos grupos dos professores do Paraná. Então, aí nosso repúdio aí ao governo, né, Ratinho Júnior e à polícia, né, estadual do Paraná. Então, é isso aí. Por hoje é só. Um forte abraço e fui.